Essa é a segunda parte da aula sobre excelência operacional na agricultura. E a gente vai começar agora a detalhar, então, como que esse sistema gerencial que a Toyota desenvolveu se aplica à agricultura. Como eu já falei, o cliente é a chave, está no telhado da casinha, o ciclo fenológico é o cerne. E o primeiro pilar é o que a Toyota chama de Jidoka, em japonês. Jidoka quer dizer parar o processo imediatamente quando um problema é encontrado. É o que eu contei para vocês lá atrás do chassi trincado. A pessoa estava batendo um martelinho, viu o problema, puxou a cordinha, parou o processo para que o problema fosse resolvido. Como isso se aplica à nossa realidade? Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Então, imagine uma situação como essa, um solo preparado desse jeito. É o começo da minha cadeia de valor, é o meu chassi. Eu vou colocar nesse chassi um motor de alta tecnologia, que é uma semente com capacidade produtiva, ou uma muda com uma capacidade altíssima. Se eu coloco essa muda nesse chassi aqui, desse jeito, vocês acham que essa muda vai produzir? Olha a quantidade de torrão, compactação, a forma como o malte está colocado distante do solo. Eu planto uma muda aqui, ela é cozinhada embaixo desse malte. O problema é que está plantado. Acreditem ou não, tem mudas plantadas aqui. O que aconteceu aqui? A equipe de plantio chegou para fazer o plantio e não teve a autoridade de puxar a cordinha e falar, não vou plantar. Vamos consertar esse problema antes de eu plantar. Ou seja, empurrou um defeito para frente. E isso é feito com muita constância, em diversas vezes. A gente empurra defeito para frente. Ah, mas eu não posso parar porque senão eu perco o planejamento de plantio e aí eu não vou conseguir plantar o número de bandejas que eu preciso plantar nessa semana, eu não vou conseguir plantar a área. Mas numa área como essa, e a gente acompanhou, essa área aqui, produziu só 30% do que poderia produzir. 30%. Eu gastei a mesma quantidade de água, de adubo, de defensivos, de mão de obra, de terra, e eu produzi só 30%. Não existe negócio no mundo que eu jogo 70% do que eu poderia produzir fora e ainda consigo ter resultado. Só a agricultura, que ainda aguenta esses desaforos, mas está cada vez mais apertado. Então, eu tenho que criar uma cultura de puxar a cordinha, jidoka, parar o processo, enxergar o problema e parar o processo. O ideal seria que esse processo tivesse sido parado na hora que esse canteiro estava sendo batido. Mas se não foi parado lá, ele deveria ter sido parado na hora que estava esticando o malte. Se não foi parado ali, deveria ser parado quando a gente estava plantando. E quanto mais tempo eu demoro para parar o processo, mais caro fica. E mais difícil é de corrigir. Porque agora, para corrigir, eu vou ter que tirar o malte, eu vou perder muda, porque já está plantado, eu vou ter que bater canteiro de novo, vai custar muito mais caro. Então, quanto mais rápido o problema for identificado, melhor. Um outro exemplo aqui, da falta de prática de jidoka. Isso aqui é uma área de batata, um pivô de batata, e vejam que existe um defeito aqui, existe um problema, certo? Essa faixa aqui, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu aqui? Eu, coincidentemente, estava acompanhando esse plantio no dia que quando estava sendo plantado esse talhão, não no dia que essa foto foi tirada, mas quando estava sendo plantado. E a hora que a gente chegou ali, estava acompanhando as pessoas plantando, o pessoal estava no processo, abriu um bag de batata e tinha isso aqui, As sementes estavam totalmente podres, inclusive cheirando mal. E abriram, içaram esse bag, o guincho, levaram em cima da plantadeira, abriram o saco, caiu aquela massa de batata na plantadeira. Eu olhei para o gerente, estava com a gente e falei assim, vai plantar? Desse jeito? Ah, não, tem que plantar porque já está programada a quantidade de semente que eu vou plantar em cada talhão e tal. Tem que plantar. Ou seja, não puxou a cordinha. Passou um tempo, ele me mandou essa foto. Falou, Henrique, olha só o que aconteceu. Naquela área que você falou para a gente puxar a cordinha e eu não puxei a cordinha. Aconteceu isso daqui.
Além disso, o fato de ter acontecido isso daqui, dessa semente não estar com qualidade, fez com que essa plantadeira tivesse que ser parada muitas vezes para limpar os canequinhos ali que plantam batata. Demorou mais para plantar. Ou seja, gastei água, gastei adubo, custou mais caro o plantio, demorou mais tempo o plantio e eu não vou produzir tudo que eu poderia produzir. Talvez esse talhão inteiro, esse pivô inteiro, todo o dinheiro que eu poderia ganhar ali, ele vai embora para pagar essa faixa, porque eu não puxei a cordinha e não tomei a decisão de não plantar. Era melhor não ter plantado, era melhor não ter gastado esse recurso do que ter feito desse jeito. Isso que a Toyota entendeu não passa defeito para frente. Isso é jidoka. Garantir a qualidade desde o começo. Desde o princípio. Qualidade na fonte. Esse é o princípio de jidoka e esse é o primeiro pilar. O primeiro conceito fundamental do sistema da Toyota. O segundo pilar é a gestão de fluxo, o que é chamado em inglês de just in time. Talvez você já tenha ouvido falar do just in time da Toyota. É fazer o que o cliente quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Fazer o que a planta quer na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E para isso a gente tem que garantir que essa gestão das operações aconteçam com fluxo, com clareza, enxergando as barreiras, tirando barreiras. E essa é uma prática muito comum de como aplicar isso na agricultura. O que vocês estão vendo aqui é uma foto de uma reunião diária acontecendo entre a equipe que cuida do alface, aqui na Fazenda Malung, em Brasília. A equipe, o supervisor de produção de alface, se reunindo durante 5 minutos, de pé, antes de começar o trabalho, para garantir que todos estejam alinhados, para garantir que todas as operações vão acontecer da forma certa, na hora certa, para garantir que os problemas que eles identificaram e puxaram a cordinha sejam resolvidos rapidamente. Essa é uma prática, um ritual que garante a excelência operacional. E para gerir o fluxo, a gente pode fazer isso de forma visual. Essa aqui é uma foto na Sequita, lá no Grupo Sequita. Esse é o Lucian, gerente de uma das unidades da Sequita, uma das maiores unidades da Sequita. E esse quadro é onde eles gerenciam as operações mecanizadas que acontecem lá no grupo. São quase 5.000 hectares plantados de hortaliça. E esse é um quadro simples. Ele é um quadro que é dividido em dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. As linhas é manhã, tarde e noite. E cada folha dessa que vocês estão vendo é uma operação. Cada folha dessa aqui, ó, é uma operação que precisa acontecer. Então, essa operação, essa, precisam acontecer na sexta-feira. É o melhor momento para dar o suporte que a planta precisa nesse momento. Aqui tem várias outras coisas. Então, vocês estão vendo aqui uma identificação visual, né? Aqui tem cores diferentes que representam coisas diferentes. Vou dar só um exemplo, ó. O vermelho aqui embaixo, com a folha rosa, é a aplicação de herbicida. Porque é crítico, se eu errar, e já aconteceu, lá na Sequita, de aplicar o herbicida no lugar errado e perder um talhão de alho, um impacto gigantesco, para como não acontecer mais? Torna mais visual, torna claro, torna objetivo para as pessoas. E tem uma outra coisa interessante, cada via dessa que está aqui tem 3 vias, cada papel desse daqui tem 3 vias, é uma folha A4 dobrada e tem 3 folhas iguais ali, juntas. Por que são 3 vias? A primeira via, o estoquista, um dia antes, vai lá e vai pegar essa guia. Então, vamos supor que hoje é quinta-feira à noite. Eu vou lá, pego as vias de tudo que vai ser feito na sexta-feira e eu vou no estoque e eu já separo. Eu deixo esses produtos prontos, separados, do lado da sala de reunião. Eles têm isso lá. No dia seguinte, pela manhã, os tratoristas chegam para trabalhar e eles vão fazer a reunião diária na frente desse painel, para ver o que precisa ser feito, ver o que tinha para ontem, o que ficou pendente, o que tem para hoje. E aí, a hora que eles alinham, eles pegam uma via e levam junto com eles, porque ali, naquela folha, tá todas as informações que eles precisam para fazer a operação do jeito certo. A área, a operação que vai acontecer, as condições para essa operação acontecer da maneira certa. Se é uma pulverização, por exemplo,
a quantidade de cada produto, a sequência de mistura de cada produto, está tudo ali, com clareza, visual, simples, mas está ali, para ele ter a informação que ele precisa na hora que ele precisa. E ele pega essa segunda via e leva para ele. E a terceira via fica no quadro. Por quê? Na reunião do dia seguinte, eles vão olhar o que tinha para ontem. Foi tudo feito? Ficou alguma pendência? Aconteceu alguma dificuldade, alguma anomalia, algum problema? A gente vai precisar reprogramar? Se eu vou precisar reprogramar, o que isso impacta? Eu começo a tomar decisões de uma maneira visual e simples, sem as coisas estarem somente na cabeça do dono, do gerente. As informações são compartilhadas e a gente garante que todos saibam o que precisa ser feito e tenham o suporte necessário para as coisas acontecerem. Lembra que eu falei que as pessoas trabalham para o cliente, não para o chefe? O Lucian tem uma equipe gigante, mas ele está ali para dar suporte para a equipe dele, porque as pessoas estão trabalhando com foco no cliente. E toda a ajuda que eles precisam, o Luciano está ali para dar suporte, para servir as pessoas. Essa é uma outra forma. Isso são exemplos de gestão de fluxo, feitos usando o modelo da Toyota. No próximo módulo, a gente vai falar da última parte do modelo, que é a base da casinha da Toyota, que é fundamental. É a base. Sem ela, nenhum desses dois pilares se mantém de pé. A gente se vê daqui a pouco.